Para dar prosseguimento, convidamos o professor Dr. Jorge Antônio Mena Duarte para tomar assento à mesa. E a partir desse momento, assume a mediação da palestra a senhora coordenadora-geral do curso de comunicação, Ana Lúcia Novelli. Oi. Agora, boa tarde novamente, para quem está nos acompanhando no YouTube. Essa é uma aula que está sendo transmitida também pelo canal do ILB no YouTube. Isso mostra já algumas mudanças no mundo, no cenário da comunicação, né? A gente tem um evento que é presencial e é híbrido, e esse conteúdo pode ser acessado hoje, mas pode ficar para amanhã também. Isso já é uma comprovação do mundo em transformação que a gente vive. Mas eu gostaria só de retomar um pouco dessa nossa introdução aqui, dessa aula magna, e dizer que nós escolhemos para iniciar esse curso uma pergunta que é muito fundamental, que é uma pergunta que vai perspassar de alguma maneira todo esse trajeto que a gente está iniciando hoje e vai seguir junto pelos próximos 18 meses aqui no nosso ILB, que é como tornar estratégica a comunicação pública. Esse é um desafio que não é pequeno, é uma indagação muito instigante, porque ela vai estar no cerne, ela vai nos conduzir por todas as disciplinas que nós vamos passar ao longo desses próximos meses. Então, a gente está imaginando e colocando que essa não é apenas uma indagação técnica e operacional. Ela é uma pergunta política, institucional e profundamente democrática. Em um país como o Brasil, marcado por desigualdades de acesso à informação, por desconfianças das instituições e por ciclos de desinformação, a comunicação pública precisa ser mais do que transmissora de mensagens, ela precisa disputar sentidos, construir legitimidades e gerar vínculos reais com a sociedade, que é um pouco que a gente ouviu na posição da senadora Damares e de todos os colegas aqui. Ao longo dos últimos anos, assistimos à consolidação de um ecossistema comunicacional desculpe, fragmentado, veloz e muitas vezes caótico. Neste cenário, as instituições públicas enfrentam o desafio de falar com clareza, sem simplificar excessivamente, de dialogar sem perder a autoridade, de se tornarem compreensíveis sem abrir mão da complexidade de suas funções. E nós que estamos aqui trabalhando com comunicação pública já, como disse a Ilana, há alguns anos, os colegas, né, que estão mais recentes, um dos grandes desafios que a gente sempre enfrenta nessa tarefa, nesse labor, é o nível de abstração dos nossos assuntos. Nós trabalhamos com assuntos que são absurdamente complexos e abstratos. E transformar isso no nível de compreensão, no nível de participação, no nível de entendimento público, sempre foi um dos desafios. E eu acho que o Senado, com o nosso sistema de comunicação vigoroso, né, a gente tem um sistema robusto de comunicação, busca todos os dias exatamente fazer essa transposição e fazer essa passagem, que entendemos que nos últimos anos isso se tornou um pouco mais complexo do que era no início, quando o sistema nosso foi implementado. E aí, voltando um pouco para o nosso tema, que é a comunicação pública, né? Quando ela é pensada de forma estratégica, ela com certeza se transforma em um campo de mediação e de construção coletiva e de escuta institucionalizada. Eu acho que esse é um dos aspectos que a gente vai discutir bastante ao longo do curso, que comunicar hoje também é o ato de falar, mas também é o ato de ouvir, é o ato de compreender e se colocar na posição do outro. Essa via de mão dupla que a gente sempre fala e sempre coloca como matriz da comunicação, acho que mais do que nunca se transforma nisso que a gente chama de escuta institucionalizada, que é como a gente ouve o que o outro está nos colocando. E aí, para isso chegar, a gente tem que passar do improviso, do imediatismo e da lógica instrumental da divulgação, que também é uma outra característica que sempre acompanhou a comunicação pública, que é a gente se distanciar o máximo possível da divulgação.
A divulgação tem o seu lugar, a divulgação tem o seu papel, mas a divulgação é uma parte do processo de comunicação e é isso que nós vamos discutir ao longo desses próximos meses. E para nos provocar nessa reflexão, então temos a honra de receber o professor Jorge Duarte, um dos nossos principais pensadores de comunicação pública no Brasil, pesquisador criterioso, autor de referência e profissional com vivência no campo institucional. Jorge vai nos convidar hoje a olhar para a comunicação pública não como um apêndice, mas como uma parte integrante do próprio funcionamento do Estado democrático. Eu gostaria de passar aqui a leitura rápida do mini currículo do professor Jorge, porque eu vou falar rápida, porque é realmente um mini currículo. O Jorge é um profissional muito experiente e a gente vai simplesmente pontuar alguns das colaborações, né, que o Jorge já trouxe para essa temática no Brasil. É um colega muito atento. O Jorge realizou pós-doutorado em comunicação na Universidade de Brasília, é doutor e mestre em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, além de graduado em jornalismo e relações públicas pela Universidade Católica de Pelotas. Atuou na Secretaria de Comunicação da Presidência da República por 9 anos, entre 2004 e 2012, como coordenador do Programa de Atualização em Comunicação de Governo e diretor do Núcleo de Comunicação Pública. É autor e organizador de mais de 25 livros, a maioria deles voltados para temas de estratégia, comunicação, metodologia, assessoria de imprensa e comunicação pública. É professor de pós-graduação e pesquisador, é analista de comunicação na Embrapa desde 1990 e também atua como curador do curso completo de comunicação pública, promovido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A Associação Brasileira de Comunicação Pública, e a ABERD e a BC Pública, a Associação Brasileira de Comunicação Pública. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico e é o atual presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública, nossa querida ABC Pública, e em 2024 recebeu o Prêmio Jabuti Acadêmico. O Jorge trouxe, vou apresentar aqui a vocês, ele trouxe com muita generosidade um dos livros dele a ser sorteado aqui no final da aula, gente. Esse é um livro muito interessante, ele entrevistou todos os secretários de imprensa dos governos, desde o período militar até... Não, desde JK. Jorge é assim, dado a grandes feitos. Então, no final da aula do professor Jorge, a gente vai, então, sortear entre os nossos alunos alguém que vai receber esse livro aqui com muito carinho. Esse livro está na Biblioteca do Senado, quem tiver interesse, quem não for o Felizardo, né, vai ter condição de acessar o material, e quem for o Felizardo, com certeza, vai sair daqui, além da aula maravilhosa que a gente vai assistir, com um lindo presente, viu? Jorge, então, obrigada pelo ter aceito o convite, obrigada por estar aqui conosco. Exatamente, fique à vontade. Gente, enquanto ele se organiza lá, eu só vou lembrar vocês que as perguntas vão ser feitas escritas. A gente vai passar para vocês um papel, vocês vão anotar, trazem para cá. A ideia é que a aula do professor Jorge dure por volta de 1 hora e a gente abre uns 30 minutos para os comentários finais, tá bem? Muito obrigada e que a gente tenha uma excelente aula. Obrigada, Jorge. Eu vou aproveitar e fazer a audiodescrição, então. Eu tenho 1,69 m, cabelo curto castanho, olhos castanhos, uso óculos. Estou com um blazer azul quase preto, uma gravata cor de vinho com bolinhas. E eu acho fantástica essa oportunidade. Como já foi falado aqui, né? Aliás, o pessoal aqui já fez o briefing, já deu o lead e já fez o sumário executivo do que eu vou falar aqui. Então, eu vou tentar desenvolver as ideias aqui que a Ilana, a Ana Novelli e a senadora Damares falaram, porque, na verdade, nós estamos todos no mesmo barco. E até eu acho engraçado quando coloco o doutor Jorge Duarte, porque, na verdade, assim, eu trabalho na Embrapa. Né? Eu trabalho na Embrapa desde 90. Eu adoro educação, comecei a dar aula aos 17 anos. As pessoas falam assim, né? Eu tive aula de datilografia. Eu fui professor de datilografia no Senac. Né? Eu fui professor de datilografia, eu adoro dar aula, eu terminei minha faculdade, um mês depois eu já estava dando aula na faculdade que eu tinha me formado.
Eu gosto muito de educação. Eu acho, inclusive, que vocês são, assim, vocês têm um privilégio enorme, porque quem trabalha com comunicação e legislativo, né, que é o debate político das leis, das soluções para o país. Eu que trabalho com cientista, que é um negócio absolutamente fantástico. Eu aprendi muito com cientista, dado o grau de exigência, de engajamento, de busca digamos assim, de coisas concretas, né, de saber o que está acontecendo de fato. E também do pessoal que trabalha com educação, né, que vocês trabalham com legislação e trabalho com educação. É uma dobradinha fantástica. E é uma oportunidade grande também aqui de pensar, porque a gente trabalha com comunicação, todo mundo sabe disso, né? Quem trabalha com comunicação não tem tempo de nada. Né? Não dá. Né? É uma entrega atrás da outra, uma demanda atrás da outra, uma preocupação atrás da outra, uma crise atrás da outra. E vocês tendo essa oportunidade de parar um tempo para pensar a comunicação, é que nem eu, né? Eu fiz mestrado, doutorado, e eu fazia questão que a minha pesquisa ela trouxesse, eu tento fazer o contrário, né? Eu tento ver o que a teoria diz para usar na prática. A teoria, em geral, vai ver o que está acontecendo para teorizar, né? Eu tento fazer o contrário, eu tento ver o que disseram e ver como é que eu aplico aquilo no meu dia a dia, como é que a gente consegue resolver problemas com base no que as pessoas antes da gente estudaram, pesquisaram. É um tipo de viés que eu tenho que eu gosto muito. Eu fiz isso no mestrado, fiz no doutorado e no pós-doutorado também, sempre com essa intenção de fazer pesquisa e de pensar e discutir comunicação para a gente melhorar a prática. E eu vou tentar trazer para vocês aqui um pouco dessa experiência minha, né? Eu não vou dizer nenhuma novidade para vocês, mas eu acho que é importante colocar todos no mesmo, fazer um nivelamento, né? A gente trabalha para esse sujeito aí, que é o cidadão. Né? Nós somos da área pública, eu trabalhei na área privada, por exemplo, assim, eu trabalhei por 4 anos na área privada, e a primeira pessoa que me contratou disse assim, a única coisa que eu posso te garantir é que se não der certo, eu te demito. Falou sério, ele falou e eu fiquei olhando se ele estava falando sério, ele estava falando sério. Eu falo isso meio constrangido, porque depois a gente saiu super bem, eu fui até receber uma homenagem lá e tal, o trabalho foi fantástico, mas assim, o jogo é duro. Né? Porque na área privada, a pessoa sabe o que quer de ti. E se tu não entregar o que ela quer, tu tá fora. Na área pública, a gente pega a chefe que nem sabia que a gente existia, que nem sabe o que é comunicação. Né? A gente pega dirigentes que aparecem lá, na área pública, em qualquer área. Né? O dirigente chega por algum motivo, assume uma função e a gente, de repente, tem uma pessoa que não pediu uma área de comunicação e não sabe o que é uma área de comunicação e não sabe o que a área pode entregar. É um pouco que a gente vai falar aqui. Então, a nossa base é isso. Primeiro, eu quero chamar a atenção de comunicação, para a gente nivelar também. Primeiro, já foi dito aqui, comunicação não é emissão. Emissão é parte do processo de comunicação. Tá? Regra 1, comunicação é diálogo e interação. Emissão não é comunicação. É uma parte da comunicação, mas não é comunicação. Outro, a comunicação está no outro. A comunicação não é o que eu digo, a comunicação é o que vocês entendem. Como vocês interpretam, como vocês analisam, como vocês tratam o que eu disse. Então, a comunicação está sempre no outro. A comunicação não é a gente que faz, é o outro que recebe. As organizações são feitas de comunicação. Isso é uma coisa muito bonita. Se todos os profissionais de comunicação pararem de trabalhar hoje, a comunicação vai continuar existindo. Porque as pessoas se comunicam. A comunicação acontece desde sempre. Então, nós fazemos o que foi pedido aí, comunicação estratégica. Eu vou chegar lá. Tá? Mas a comunicação ela é da natureza, as organizações, tu tira as pessoas, tu não tem organização, tu tem prédios. Tá? Esse é um conceito muito importante. A comunicação ela está lá independente da gente. A gente foi feito para organizar. A gente foi treinado para organizar a comunicação. Eu vou falar sobre isso. E por último, algo muito importante, não existe esse negócio de eu faço e não comunico direito. A comunicação faz parte do fazer. Para fazer qualquer coisa, nós precisamos de comunicação. A comunicação não é algo posterior a uma produção, ela faz parte da produção. Isso deriva do enunciado anterior. A comunicação está em todo lugar. Nós temos um papel específico nisso, mas a comunicação está lá. E aí vamos na nossa história. Eu gosto de recuperar sempre isso, porque eu acho meio trágico. A gente precisa saber por que a comunicação no Brasil é tão complicada para a gente. Primeiro, nós tivemos 15 anos de um governo
que criou a comunicação institucional no Brasil. Getúlio Vargas criou um modelo de comunicação, ele foi criando em fase e chegou ao DIP, que foi um governo terrível. Né? Censura, controle, queimavam banca de revista, era um período de censura, controle, promoção, e era muito focado nele. Era um modelo personalista. Então, a gente teve isso, 15 anos disso. Depois, foi tão ruim que eles acabaram com o DIP e não veio nada no lugar. Eu entrevistei o assessor de imprensa do JK, e era o Altran Dourado, que é um escritor, você talvez já tenha lido alguma coisa dele, e ele contou isso. O JK não tinha assessor de imprensa. Porque na época não se tinha essas coisas. Ele passou a ter alguma coisa aqui em Brasília. Então, foi tão ruim, Vargas, que comunicação era uma coisa que ninguém nem queria ouvir falar de governo. Aí, como é que ela volta? Ela volta no regime militar, que volta o modelo do DIP com outro princípio, um princípio de promoção do Estado, promoção do governo, do regime. E aí nós passamos, novamente, 20 anos com um modelo de comunicação que é um modelo muito complicado. E aí isso cria uma cultura, uma base, uma história no país, em que comunicação, e a gente vai ver aqui, eu tento fazer uma síntese histórica, ela é forjada num contexto de analfabetismo estrutural, exclusão de informação e cultura autoritária. Então a gente tem uma herança de autoritarismo, patriarcalismo e personalismo. É a história nossa. A gente está mudando? Claro que está, mudou muito, mas isso ainda está na raiz. Por isso que a gente vê tanta coisa estranha acontecendo, porque está na cultura, está entranhado na cultura. Depois a gente tem uma falta de cultura de prestação de contas. Transparência é uma palavra que, às vezes, tu fala no serviço público e as pessoas têm um troço. Transparência é uma palavra, às vezes, que parece que tem um vírus embutido nela, porque é uma palavra que pressupõe que eu vou ter que esclarecer as coisas. Como assim eu vou esclarecer as coisas? Né? Depois, a comunicação do Estado, tradicionalmente, é focada em propaganda, falar, publicidade. A gente resolve os problemas do Estado fazendo publicidade. Essa é da nossa cultura. Né? A gente tem uma baixíssima cultura de participação e escuta, de ouvir o cidadão, de entender o cidadão, de buscar saber o que ele pensa e pedir para ele contribuir. Né? Apesar dos avanços, como foi falado aqui, da década de 90, por exemplo, no caso de vocês, com concurso, ainda nós temos essa cultura entranhada. E a gente tem uma cultura da área pública, que é o mais trágico de tudo. A comunicação na área pública ela é vista no Brasil como uma extensão do poder, e não como um direito do cidadão, como uma expressão da sociedade. A comunicação da estrutura pública ela é uma comunicação para falar da estrutura pública. Ela não é uma comunicação das pessoas. Ela não tem foco nas pessoas, ela tem foco na promoção institucional, promoção da autoridade. Isso é uma síntese histórica. Obviamente que nós tivemos a Constituição de 88, e isso foi evoluindo. Eu, por exemplo, quando eu entrei na Embrapa, em 1990, eu fiz concurso. A gente foi da primeira geração, primeiro concurso, assim como a Ana Novelli e a Ilana foram do Senado, a minha mulher também. Naquela época se dizia assim, como assim concurso para comunicação? Comunicação é confiança, não é concurso. A gente não pode ter alguém de profissional em comunicação. Era um conceito da época, porque a comunicação é ferramenta de poder. Comunicação é instrumento, isso está mais claro hoje do que nunca. Hoje a diferença é que todo mundo faz comunicação muito bem, todo mundo faz comunicação estratégica, no sentido de que todo mundo tem seu blog, tem sua página na internet, a comunicação hoje ficou muito fácil. Né? Mas naquela época não era, tu tinha uma ferramenta que era o assessor. Eu vi gente dizer, eu tenho meu jornalista. Né? Porque é isso. Né? Era esse o conceito daquela época. O nosso país tem um problema sério. Né? Por exemplo, eu peguei o Conder Comparato aqui, ele diz, por exemplo, que as pessoas não sabem que elas têm direito. Elas acham que direito uns têm direito, outros não têm. Alguns são privilegiados e conseguem as coisas, mas eu não consigo porque eu sou pobre, eu sou da favela, eu tenho limitações, então eu não tenho direito. Assim como uma coisa interessante que apareceu numa outra pesquisa, que é a palavra público. Público para as pessoas, isso é uma pesquisa feita em São Paulo. Público não é o que é público é o que é de graça. A compreensão de público, para muita gente nesse país, não é uma coisa que é de todos. Público é aquilo que está lá e que é de graça, a gente pode usar. Isso é público. Está em pesquisa, isso aí não é abstração. Né? Porque a gente tem uma baixa educação, vou mostrar isso agora, a gente tem um baixo nível de educação, baixo nível de informação, baixo nível de participação, e isso gera um desastre do ponto de vista de participação e desenvolvimento das pessoas, porque elas acham que isso não é para elas.
Isso para os outros. Né? Isso aqui é que devia ser hoje a prioridade absoluta de todo cidadão do país. Não sei se você viu essa pesquisa sobre analfabetismo funcional. Basicamente, nós aqui estamos entre os 10% da população, ali tem as faixas, né? Entre os 10%, que são os proficientes, que é aquele nível mais alto lá, aquele verdinho, eu acho, que domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática em diferentes contextos. Isso é 10% da população brasileira. 10%. Isso é uma tragédia nacional. E esse é o nosso público. Quem trabalha na área pública, esse é o nosso público. E aquelas pessoas que estão na faixa mais baixa ali, elas precisam imensamente da gente. São elas que precisam. E eu falava isso na faculdade, que a gente se comunica com aqueles 10%, porque é o que eu sei fazer. Eu sei falar para as pessoas que têm o mesmo perfil social meu, a mesma linguagem, as mesmas referências. Eu dizia para os alunos de jornalismo que eles escreviam para a família deles, para os colegas dele, porque não conseguia passar disso. A gente não tem essa habilidade, a gente não domina essa habilidade. Agora, a gente tem que ter essa preocupação. Né? Depois eu recomendo que vocês olhem essa pesquisa. Essa pesquisa é uma coisa assim horrorosa. Né? Mas ela não é uma novidade, porque eu já fazia em apresentações outros dados sobre o analfabetismo funcional, e os dados são horrorosos. Por exemplo, assim, uma pesquisa que eu vi há um tempo atrás, quando estava no governo, 30% das pessoas que têm o cartão do Bolsa Família não sabem usar o cartão do Bolsa Família. Elas dão para alguém. Então, esse é o perfil da sociedade brasileira. E isso deve ser a atenção absoluta de quem trabalha na política, na gestão pública e quem trabalha em comunicação, porque nós temos um papel importante nesse processo. O pessoal de comunicação é abençoado, porque a gente transita em todos os lugares, a gente pode propor coisas, a gente pode induzir coisas, a gente pode mudar as coisas. Não tem tanto poder quanto muita gente, né? Principalmente na área política, mas alguma capacidade a gente tem. O que a gente não pode fazer é cruzar os braços. Então, por exemplo, aqui, aí pegando esse dado, né? Quase 1/3 dos adultos brasileiros são analfabetos funcionais. Ou seja, eles são incapazes de entender um texto mais básico. É aquele pessoal do Bolsa Família. Mais ou menos a mesma coisa. Não dá para comparar, mas é por aí. A gente tem 1/3 da população brasileira que tem quase nada de educação, que não consegue ler um papel com informações básicas. Aí são provavelmente as pessoas que mais precisam da gente. São as pessoas que mais precisam de serviço público. Esse dado eu trouxe porque afeta vocês. Por exemplo, pesquisa do TSE, 40% dos brasileiros não sabem a diferença entre um deputado e um senador. Esse dado é mais antigo, não deve ter mudado, mas também não deve ter mudado muito, não. Como é que a gente faz comunicação para essas pessoas? Essa outra pesquisa, fizeram uma pesquisa com 38 países e fizeram perguntas básicas para a população desses 38 países, perguntas tipo quantos estados tem, quem é o presidente da República, esse tipo de coisa. E o Brasil, entre 38 países, foi o segundo cuja população menos sabe sobre si mesmo. Segundo lugar. Menos sabe entre 38 países. E olha que tem países ali que são, né, antigamente chamados terceiro mundo. Porque a gente tem um problema educacional antigo, a gente tem um problema estrutural antigo. É difícil fazer comunicação nesse ambiente. Por isso o esforço é necessário. Aí a gente pega isso aqui, eu não sei se vocês vão ler, eu até apaguei o nome, né? Por exemplo, isso aqui foi uma aluna minha que fez, lá do CEUB, né? Ela pegou um dia o portal do Ministério do Trabalho, e aí tinha, no Rio, ministro recebe. Aí, onde tem aquelas coisas ali, é ministro. Então, o portal, praticamente todas as notícias citavam o ministro. Né? Ministro recebe medalha, ministro visita não sei o quê, ministro não sei o que mais. O nome do ministro só que eu tirei para não... Né? Aí ela foi na área de internet, lá da TI, descobrir qual era o conteúdo mais acessado naquele dia no mesmo ministério. Olha o que deu ali. Banco de horas, contratação de trabalhadores como pessoa jurídica, trabalhador pode acessar o saldo FGTS, EPC, carnaval é feriado. Quer dizer, as pessoas querem saber o que afeta a vida delas, não querem saber nada do ministro, não. Elas não têm interesse nesse negócio, não, ministro. Elas não querem nem saber quem é o ministro não interessa. E a gente fica fazendo divulgação do ministro.
Né? Porque o ministro quer, porque senão eu perco o emprego, ele traz alguém para botar no meu lugar. Né? Então, e aí acontece isso. Isso aqui é um negócio desastroso. Eu não sei como é que não prestaram mais atenção nisso. A Fundação Perseu Abramo, que é vinculada ao PT, fez uma pesquisa na periferia de São Paulo e descobriu o seguinte, eles colocaram lá, isso é um documento da Perseu Abramo, tá? Eles colocaram lá assim, para os entrevistados, o confronto hoje não é entre ricos e pobres, entre capital e trabalho, entre corporações e trabalhadores. O grande confronto hoje no Brasil se dá entre Estado e cidadãos, entre sociedade e governantes. As pessoas não estão nem aí para o Estado, elas desistiram do Estado. Por isso que a gente tem um problema sério no país e, de certa maneira, no mundo, que é uma desconexão enorme entre o Estado, as instituições do Estado e as pessoas. As pessoas não acreditam mais na gente. A gente não fez nada por elas. A gente não ajuda. Né? A gente tira o dinheiro dos aposentados durante anos e ninguém nota. Né? É um problema que não é de uma instituição, é um problema generalizado. E isso tem a ver com a relação entre as instituições e a sociedade, tem a ver com comunicação. Não é culpa nossa, mas nós estamos no meio do processo. E isso é muito grave. Tá? Eu coloco lá, o Estado não cumpre seu papel, só demanda dos cidadãos e não resolve em serviço de qualidade, é ineficaz. Isso, pesquisa da Perseu Abramo, Instituto de Pesquisa voltado do PT. O PT que está dizendo isso. Né? Que a briga hoje não é entre trabalhadores e patrões, é entre Estado e sociedade. E aí vem o que a gente trabalha com comunicação pública. Né? Eu adoro essa frase do Ladislau Dolbor, né? Ele fala que pessoas desinformadas não participam e sem participação não há desenvolvimento, sem informação não há cidadania. Olha que bonita, ela é um pré-direito. Olha que coisa maravilhosa. A comunicação antecede o direito, porque se a pessoa não conhece o direito, não sabe que ela tem aquele direito, não sabe como usar o direito, não sabe onde está o serviço daquele direito, ela não vai usar o direito, ela não é cidadão. Antecipa, antecede. A comunicação tem um papel fundamental. A comunicação de várias maneiras, não é aquela comunicação nossa, é a comunicação. Que nem foi falado pela senadora Damares aqui. A ideia de que a gente precisa chegar nas pessoas, mas a gente precisa chegar nas pessoas no nível delas, na capacidade de compreensão delas e com um tema que interessa para elas. Fora isso, não tem jogo. E eu conheço esse negócio, tá, pessoal? Eu mexo com a área pública desde 1990, eu trabalhei na Presidência da República, eu fiquei 9 anos, eu tive mais, estou falando sério, eu fiquei mais de 50 órgãos públicos, vendo as dificuldades, conversando com as pessoas, e tu tem uma cultura nesse país enraizada que é um negócio complicado e que a gente tem que ir à luta. A gente tem que ir à luta. E a gente foi à luta, a gente criou a BC Pública. Né? A BC Pública, aliás, eu recomendo que você entre no site lá. A BC Pública foi feita há 7 anos. Né? Um grupo de 10 pessoas se juntou na Asa Norte aqui e criou uma entidade cujo objetivo era, olha só, né, melhorar a comunicação na área pública nesse país. Só que nós não ia fazer nada, nós ia botar as pessoas para conversar, para discutir, para trocar ideia. A gente já lançou 7 livros, temos um curso de pós-graduação, fazer uma palestra, fazer um monte de coisa o tempo todo, porque a gente acha que a gente precisa melhorar as práticas de comunicação nesse país. Foi a nossa tentativa de contribuir com esse negócio. Tem nada a ver, a gente não é corporativista, não estamos nem aí para a carreira de jornalista, não é isso. A gente quer comunicação de qualidade. As nossas discussões são sempre sobre como eu faço melhor. Como é que a gente consegue? Sabe, e a gente percebe, né, nós começamos com 10, hoje estamos em 400, estamos no Brasil inteiro, em todos os estados tem gente da BC Pública, a gente vai fazer o 3º congresso, vocês estão convidados em Aracaju, agora outubro, né, vamos fazer o 3º congresso nacional, então a gente tem uma agenda carregada, todo mundo trabalha, né, e trabalha mesmo, eu trabalho na Embrapa, né, todo mundo trabalha. Né? E ainda assim a gente tira um tempinho para tentar tocar a associação. Mas vamos voltar aqui, porque senão eu me perco. Então, a comunicação pública trata da ênfase no cidadão e não em mídias. Não é esse negócio de que meu negócio é jornalismo, eu faço o boletim, eu faço a TV. Não é isso. Não é instituição. Esse negócio de a imagem da instituição. Não é isso. Muito menos dos dirigentes ou atores políticos. A ênfase da comunicação pública é no cidadão. A comunicação que interessa é... Na empresa privada, falariam que é o cliente. O Steve Jobs, vários falam isso aí no curso. Então, a ideia da comunicação pública é que não tem conversa, o foco é o cidadão. É aí que a gente conversa. O resto não interessa. Aí tem outras pessoas para discutir. O nosso foco é esse. Então, isso aqui,
para deixar num jeito bem prático, a gente na Presidência da República, a gente trabalhava com um núcleo de comunicação. A gente começou a trabalhar com essa ideia de comunicação pública, fizemos cursos, fizemos campanhas, tentamos ajudar os ministérios a trabalhar com isso. A gente não domina esse assunto, a gente tenta aprender junto e fazer coisas. É muito fácil trabalhar porque, na verdade, assim, tendo um foco no cidadão, é comunicação pública, né? E aí, num dia, né, a gente ficou muito feliz que o jurídico nos pediu uma definição de comunicação pública para publicar no Diário Oficial, porque o governo federal estava querendo formalizar o conceito. E aí a gente fez uma definição que ela não é exatamente acadêmica, mas ela é funcional. Vocês poderiam provavelmente botar isso na sala de vocês e botar para rodar a comunicação desse jeito. A gente colocou lá, isso aqui saiu no Diário Oficial. Comunicação pública é ação de comunicação articulando ferramentas para criar, integrar, interagir e fomentar conteúdos de comunicação destinados a garantir o exercício da cidadania, o acesso aos serviços e informações de interesse público, a transparência das políticas públicas e a prestação de contas. Ou seja, a gente colocou na parede uma coisa nos responsabilizando pelo processo de comunicação. Ou seja, a gente vai atuar integradamente para entregar para o cidadão aquilo que ele tem que receber. Alguns diagnósticos recentes da área pública, eu trouxe aqui para vocês verem que nós estamos tudo no mesmo barco. Tá? Esse aqui, a gente fez uma pesquisa com os alunos da PUC Minas, em 2023, nas 5 regiões, com líderes de comunicação de Assembleia Legislativa. Eu trouxe essa pesquisa porque a Assembleia Legislativa, né? É legislativo. O que eles disseram? Problema seríssimo de conexão com a sociedade. Aquele diagnóstico. As assembleias não estão conseguindo falar com as pessoas, que é uma coisa meio parecida com o que eu vi aqui, na fala de vocês. A desconexão que a gente tem hoje. A gente já tem um público, né, que a sociedade inteira, que é altamente complexo, disseminado, assim, é difícil mesmo. Né? Aí tu tem baixo nível de educacional, baixo nível de informação, baixo acesso, e a gente precisa falar com essas pessoas. Né? E aí eles percebem isso, a dificuldade que a gente tem de conectar com a sociedade. Esse aqui é um horror instalado pelo regime militar também. O fato de que eles criaram carreiras separadas, a gente faz formação separada, jornalista para lá, RP para cá, publicitário para lá, marketing para lá, comunicação interna para lá, digital para lá, todo mundo se odiando, todo mundo ignorando uns os outros. Né? O tal da comunicação integrada é quase uma abstração. Né? A gente não consegue trabalhar junto, aí aparece, segundo lugar, que as equipes não se integram. Claro que não, a gente separou tudo. A gente separou. Os projetos são separados. Tudo é separado. A gente se odeia. Eu até tenho uma pesquisa do Wilson Bueno lá em São Paulo que mostra isso. Né? A gente não trabalha, a gente não faz comunicação. A gente faz jornalismo, faz RP, faz cerimonial, faz mídia não sei o quê, faz mídia não sei o que mais, e a gente não faz comunicação. A gente fatiou tudo e cada um no seu quadrado. Isso é um escândalo. Só no Brasil tem livro de comunicação integrada. Sério? Porque isso é da natureza, não existe comunicação desintegrada. A gente que inventou a comunicação desintegrada, porque a gente não pensa a comunicação, a gente não trabalha na comunicação, ninguém trabalha na comunicação, todo mundo trabalha na imprensa, num lugar aqui, no outro. A gente não trabalha na comunicação. O nosso foco é sempre... Aí fica o chefe, né, se vira para fazer a comunicação, porque aí tu tem um chefe que ele tenta amarrar essas coisas todas. Né? Integração das equipes, depois a estrutura, isso aparece em todas as pesquisas, né? Falta gente, falta dinheiro, falta equipamento, falta prédio, falta tudo. Isso aí não é só na comunicação, no serviço público inteiro. E aqui uma coisa que aparece também, o problema da relação com os dirigentes, que é um problema muito comum na área pública. A falta de diálogo, integração, de alinhamento entre dirigentes e equipe. Um pouco por aquilo que eu falei, tu tem as dirigentes que chegam com um tipo de visão, um tipo de experiência, um tipo de expectativa, tu tem estruturas montadas, e aí dá todo tipo de problema possível. E olha que quem disse isso é cargo de confiança, chefe de comunicação de Assembleia Legislativa. Não é nem a equipe operacional, é o cara que lidera a comunicação, que foi indicado pelo chefe. E ele diz que tem problema com o chefe. E eu vou falar um pouco sobre isso também. Né? Essa aqui foi Deus, isso aqui não vai dar para ler aqui. Mas é o seguinte, o que aparece muito nas pesquisas que a gente fez da ABC Pública, eu devia ter feito um slide melhor, não tinha pensado nisso. Mas é justamente o tema de vocês, que é a pouca percepção sobre o que faz a comunicação, o que é capaz de fazer a comunicação e o fato de que a comunicação é estratégica.
né, o pessoal de comunicação se sente muito operacional. Né, não consegue ter uma visão ampla, uma participação ampla, não consegue discutir as grandes questões da comunicação. Em geral, porque eles estão tão ocupados com tanta demanda que eles não conseguem pensar a comunicação, que é uma coisa muito típica. A gente não consegue pensar em estratégia de comunicação porque eu não tenho tempo de pensar em estratégia, eu só tenho tempo de fechar o boletim. E isso é comum. E aí não se criam oportunidades disso. E aí eu vou buscar o conceito de comunicação estratégica, que, aliás, maravilhosa a demanda de vocês, o título que colocaram na encomenda, né, no desafio para mim, né? Porque como é que eu torno estratégica a comunicação uma coisa que basicamente é operacional? Primeiro, vamos ver o que é comunicação estratégica. Isso aqui é a definição clássica. Tá? Ela está na literatura. Quando eu fiz o trabalho, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, eu fui em busca da literatura internacional, porque não tem muito livro sobre isso no Brasil, no exterior tem. Essa é a definição das definições. Comunicação estratégica e esse é um conceito importante, é a intenção de fazer comunicação. Tá? Primeiro, porque a gente discutiu aqui que a comunicação está em tudo que é lugar, ela acontece. Só que vocês, profissionais, ou nós, profissionais contratados, concursados, etc., nós temos que fazer comunicação estratégica, porque a nossa comunicação é intencional. Nós usamos a comunicação para conseguir determinados tipos de resultado. Maior conhecimento, maior informação, mobilização, esclarecimento e por aí vai, seja o que for que vocês quiserem. Nós temos que ser comunicadores estratégicos. No sentido de que nós temos que pensar a comunicação, bolar estratégia de comunicação e operar a comunicação para a comunicação conseguir resultados. Essa é a função da comunicação estratégica. Né? A comunicação... e outra coisa, a comunicação conectada à missão da instituição. Não é qualquer comunicação. Tá? A teoria fala, o comunicador estratégico é aquele cuja ação de comunicação está conectada à missão da organização. Ou seja, vocês fazerem comunicação para vender pipoca não é estratégico. Tá? Então, esse é um conceito de comunicação estratégica. Então, a comunicação estratégica, ela organiza, porque, em tese, se tu tira o comunicador estratégico, que é o comunicador profissional, tende a virar uma bagunça. A informação não circula o boato, fica uma comunicação personalizada, uns sabem, outros não sabem. Tem um canal aqui que hoje tem, amanhã não tem mais. Ou seja, nós fomos feitos para organizar a comunicação da instituição. Evitar a desordem potencial, que é o tema daquele livro de onde eu tirei essa frase. O comunicador, ele evita a desordem, no sentido de que ele tenta fazer as pessoas conversar, tenta fazer as pessoas saber, nivelar a informação, adaptar conteúdo, fazer as pessoas dialogarem, interagirem, elas acessarem, elas conseguirem entrar sem um problema. Quer dizer, a comunicação funcionar. Essa, então, é a nossa diferença para o resto da humanidade. Nós somos pagos para organizar a comunicação de modo a que as pessoas se entendam. Tem pessoas que fazem isso por uma questão de dom, habilidade natural. Nós fizemos faculdade para isso, nós somos treinados para isso. Então, e aqui, essa é uma pesquisa, é um balanço de 10 anos de pesquisa do Instituto Europeu, 21 mil profissionais entrevistados em 46 países. Eu adoro esse relatório é incrível. Ele fala, a comunicação estratégica é uma das principais vantagens competitivas para as organizações. A comunicação tem que ter propósito, tem que ser planejada e tem que ser gerenciada. Tem que ser baseada em evidência e apoiada em pesquisas. Isso é comunicação estratégica. É comunicação pensada. É a comunicação que eu sei onde eu estou e sei onde eu vou. Eu tenho um diagnóstico, eu tenho clareza sobre a minha situação e tenho clareza para onde eu estou querendo ir, o que eu quero conseguir. Isso é estratégico. E aí tem duas dimensões da comunicação que eu vou tentar passar rápido, porque eu botei... Não é que está errado, tá? Não está errado, mas são duas dimensões que eu coloco porque é uma maneira de tentar ver a diferença entre a operação da comunicação e a comunicação estratégica. A dimensão operacional trabalha a partir de rotina e demanda. A estratégica a partir de diagnóstico, estratégia e planejamento, da missão e objetivos. Na dimensão operacional, a gente faz divulgação. Na estratégica, a gente age por interesse dos públicos, stakeholders, partes interessadas. A gente trabalha com segmentação e customização. Na operacional, o resultado é a entrega de produtos e serviços. Na estratégico, eu quero impacto, eu quero mudar a realidade. Eu quero alterar o estado das coisas. Na operacional, o foco é em ferramenta. O meu negócio é o boletim, o jornal, a fotografia, o vídeo, o evento. Isso é operacional. A estratégica é objetivo, contexto e resultado. O que isso impacta?
Como isso muda a realidade? Comunicação unilateral, a estratégica dialógica. Na operacional, a gente faz as coisas meio no automático, do estilo commodity, eu faço bem feito, mas é uma sequência de coisas que eu entrego. Na estratégica, eu defino, gerencio e viabilizo estratégias diversificadas a partir de diferentes objetivos. Ou seja, cada processo tem uma visão estratégica. Na operacional, eu atuo com informação, transmissão unilateral. Na estratégica, eu trabalho com comunicação, modelo interativo, bilateral, simétrico, que é equilibrado, né? E participativo. Na operacional, é o que a gente faz na comunicação no Brasil, né? Atuação isolada, fragmentada, cada um no seu quadrado mesmo. Quando na dimensão estratégica, a visão e atuação integrada, sistêmica e cooperativa. Trabalhamos juntos, estamos todos no mesmo barco. Vamos fazer uma comunicação única. Na operacional, tu tem o responsável pela comunicação, ele gerencia a área, e na estratégica, ele lidera. Uma diferença fundamental hoje, né, entre gerenciar a comunicação e liderar a comunicação. A gente precisa de líderes de comunicação. Pessoas que conduzem, não pessoas que mandem, pessoas que administrem. São processos completamente diferentes. Como todo mundo faz em comunicação hoje, a gente tem que liderar a comunicação. A gente não é mais chefe, é impossível ser chefe de comunicação, porque todo mundo faz comunicação. Então, tu precisa de gente que lidere os processos, e não gente que mande fazer coisas. Porque se mandar fazer coisas, faz um grupo e o resto não faz. A comunicação, de certa maneira, a gente perdeu o controle sobre ela. É informado das decisões na operacional. Na estratégica, eu sou protagonista. Eu participo, eu subsidio e influencio a tomada de decisões. Na operacional, eu dou suporte a gestores, fontes e porta-vozes. Na estratégica, eu acho lindo isso, a gente capacita as pessoas para fazerem comunicação. Eu capacito o pessoal do atendimento, eu capacito o pessoal do cafezinho, eu capacito o pessoal do RH, eu falo com todos os dirigentes, eu treino as pessoas para fazerem boa comunicação, seja apresentação em PowerPoint, seja atendimento a cliente, seja participação em situações de evento, seja o que for. O nosso trabalho aqui é compartilhar a capacidade de fazer comunicação. Nós não fazemos mais a comunicação, quem faz são eles. A gente coordena esse negócio. É diferente. Na operacional, a atuação é baseada em respostas, na agenda do dia, no imediato, no curto prazo. Na estratégica, eu trabalho com antecipação, planejamento e com perspectiva de longo prazo. Operacional, visão instrumental. Na estratégica, capacidade de crítica. Na operacional, especialização. Novamente, não tem nada de errado com a operacional. Ela só não tem essa perspectiva estratégica. Quando ela é puro sangue, né? Na estratégica, diversidade, abrangência e multidisciplinaridade. Operacional, foco em administração de crise. Estratégica, foco em prevenção e gestão de riscos. Na operacional, há problemas a serem resolvidos. Na estratégica, há desafios e objetivos a serem alcançados. Na operacional, a visão é autorreferente, o compromisso é com a instituição, né, que é muito típico da sociedade nossa, pós-redemocratização, quando na estratégica o compromisso é com as partes interessadas, é com o outro. É novamente, como eu falei, né, a empresa privada é com o cliente, aqui é com o cidadão, é com o público. Né? A gente tenta buscar o equilíbrio entre nossos interesses e o interesse das pessoas. Na operacional comunicação unilateral, a gente tenta controlar os processos e centralizar os processos. E na estratégica, tu cria oportunidades. Tu cria o espaço para as pessoas conversarem, para elas interagirem, para elas buscarem informação e receberem informação. É completamente diferente de tu entregar alguma coisa. Tu cria o comunicador, ele é o cara que cria o espaço ou o cara que faz a ponte. E na operacional, o papel estratégico é algo que a gente recebe. E na estratégica, o papel estratégico é algo que a gente conquista. Tá? É uma das coisas que a gente vai falar mais. A gente só vai ser estratégico se a gente fizer um esforço danado para isso. E a gente pode perder o estratégico no dia seguinte. Porque estratégico não é algo tipo um cartão de visita que eu boto lá, eu sou gerente estratégico. Não funciona assim. Estratégico é um papel que a gente desempenha em dado contexto, em dada situação, por muito tempo ou não. E na operacional, uma atividade importante, na estratégica, ela é essencial, portanto, estratégica. E aí nós entramos na comunicação estratégica e comunicação pública. E aqui vem um conceito importante. Né? A noção de ser estratégico é ajudar a cumprir a missão da organização. Aliás, a noção de ser estratégico é uma noção que vem da administração moderna e do conceito de valor público, e ela diz o seguinte: eu sou estratégico quando eu ajudo a organização a cumprir a missão, a minha organização a cumprir a missão.
Portanto, em organizações públicas, a missão necessariamente está vinculada ao interesse coletivo. Ou seja, nós não trabalhamos para a instituição ou para as pessoas da instituição, nós trabalhamos para o interesse público. Aí você fala, mas isso é óbvio. É óbvio, mas precisa ser reafirmado em cada instante. E é o argumento que a gente tem para muitas situações que acontecem na área pública. Nós trabalhamos para a missão da instituição. A missão da instituição é atender o interesse público de certa maneira. A nossa papel é atender o interesse público. Então, ser estratégico é atuar intencionalmente para que a comunicação contribua com a missão da instituição. Só isso. Então, a missão do setor público é servir o povo brasileiro, logo o comunicador de serviço público deve atuar para o cidadão e não para o dirigente ou a instituição com um fim em si mesma. Um dos problemas que a gente tem no Brasil hoje é a palavra imagem. Eu dei aula disso, eu uso essa expressão, não tem nada de errado com ela, a teoria está corretíssima sobre ela, só que a gente usa a imagem como uma desculpa para ficar fazendo promoção, sabe? A gente tem que fazer entregas, como foi falado aqui na mesa de abertura. A imagem é resultado da percepção do outro. A percepção do outro ela vai mudar se a gente ajuda o outro, a gente colabora com o outro, a gente explica para o outro, a gente atende o outro ou não. Isso é resultado da imagem. Fazer propaganda não ajuda a imagem em nada, pode ser pior. Então, o conceito de imagem está amarrado à percepção de utilidade ou de compreensão do outro, e não à emissão, que é um problema que a gente tem na área pública. Então, o comunicador estratégico da área pública é aquele que ajuda a conectar a instituição à sua razão de existir, que é o nosso papel. Só isso, o foco é esse. Então, a comunicação pública é republicana, é universal, é estratégica, é transparente. Esses são os conceitos básicos. Novamente, não tem nenhuma novidade. O que eu estou tentando aqui é organizar isso, porque vocês estão começando o curso e eu acho importante que essas coisas sejam discutidas ao longo do curso. Então, a comunicação com foco... o bacana é que a comunicação com foco no cidadão, ela valoriza a instituição. As pessoas reconhecem a instituição, ela está fazendo. Eles estão trabalhando, eles estão fazendo o papel deles. Então, quando a comunicação faz a instituição se conectar com a sociedade diz, eles estão fazendo o dever deles. Ou a sociedade diz assim, eles nem sei o que eles fazem. Eles não me ajudam, eles não resolvem aquele problema que está todo mundo discutindo aí, eles não trabalham com isso. Ampliar a confiança no serviço público, a gente precisa desesperadamente disso, no mundo todo. Porque o descrédito, aquela pesquisa da Perseu Abramo de novo, a gente tem um problema sério de confiança na capacidade do governo. Ver o que o Trump está fazendo hoje. Está usando esse conceito para desmontar tudo. Porque, na verdade, as pessoas perderam a fé no serviço público. E reafirmaram esse papel do Estado como servidor da informação, do diálogo e do acesso aos direitos. A comunicação com foco na cidadania permite isso. E aí fortalece a própria instituição. Quando a gente faz uma comunicação direta para o cidadão, uma comunicação que funcione, que ajude as pessoas, pode ter certeza que elas vão respeitar mais a nossa instituição. E só nesse caso. Mas a gente precisa chegar nas pessoas e ser compreendido pelas pessoas, informar as pessoas, permitir que as pessoas, de alguma maneira, ajudem o nosso trabalho. O comunicador público, e aí eu trago uma pesquisa europeia que eles dizem assim... Nós aqui, nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, nós precisamos fazer as coisas muito bem feitas. Tudo que a gente fizer, nós somos profissionais, nós temos faculdade, nós treinamos. Ou seja, na minha área eu tenho que fazer tudo muito bem feito. Ponto. Outro, nós temos que ser capazes de influenciar, que é um papel que eu acho que, de certa maneira, está esquecido. É a atribuição do profissional de comunicação influenciar as pessoas na instituição para fazerem bem a comunicação. Como fazer isso vai depender de cada instituição, de cada situação, de cada pessoa. Mas nós temos que ser capazes de mostrar. Lembra do Chico Buarque disso? Primeiro ano do governo Lula, ou no segundo? Não tem ninguém que diga que isso vai dar merda. Aliás, o setor que eu trabalhei na Presidência da República tinha esse apelido de VDM. Porque a gente pegava e tentava descobrir o que estava acontecendo. Se tivesse alguém setor de VDM nas instituições que fosse respeitado, a gente resolvia boa parte dos problemas que tem, porque as pessoas estão pensando nos problemas que podem acontecer em função das decisões que a gente toma. E olha que boa parte deles são bem fáceis.
Só que tem que ter alguém que alerte e diga, olha, esse negócio aqui não vai dar certo. Ouvir o público, falar com as pessoas, consultaram, se interessa, e está adaptado a eles. Como é que eles vão reagir quando esse negócio chegar? Como é que a gente alcança as pessoas? Alguém tem que pensar a comunicação antes. Alguém tem que fazer um diagnóstico, alguém tem que pensar a longo prazo, alguém tem que... E tem que ter alguém que avise. E aí esse papel de influência, eu acho fantástico essa visão. Nós temos que ser capazes de influenciar a gestão da organização, nós temos que ser capazes de influenciar os atores da organização. E para isso a gente precisa se preparar. A gente precisa fazer isso bem feito. Que foi, inclusive, que eu dei uma palestra semana passada, e eu falei sobre isso, que eu não tinha lido livro de consultoria, porque consultores têm um papel parecido com o nosso, eles precisam vender suas ideias, né? Eles precisam achar maneiras de convencer. Alguns livros de consultoria são ótimos para isso. A gente tem também que vender ideia, a gente tem que convencer, a gente tem que explicar, a gente tem que ser capaz disso, a gente tem que treinar a influência. Aqui, 3 desafios da comunicação, que é dessa pesquisa europeia também. Primeiro, ajudar os líderes organizacionais. Eu contesto isso, eu diria que é ajudar todos na organização a serem comunicativos, cada um no seu nível, cada um na sua ação, cada um no seu contexto, no seu espaço. Mas a comunicação foi uma das experiências fantásticas que eu tive na minha vida, foi em 95, quando a gente fez lembrar para uma campanha chamada Comunicação Responsabilidade de Todos. Nós passamos um ano dizendo dentro da empresa que todos eram responsáveis pela comunicação, que todos tinham que conhecer a empresa, que todos tinham que ser capazes de explicar a empresa, que cada um no seu trabalho fazia comunicação e que essa comunicação tinha que ser bem feita. Nós passamos um ano. E olha, é um trabalho maravilhoso. Agora, isso descentraliza a comunicação. Hoje, esse negócio é muito mais importante do que naquela época. Porque naquela época nós tínhamos um certo controle sobre a comunicação. Hoje nós perdemos o controle da comunicação. A comunicação está na mão de todo mundo, inclusive dos caras lá fora que detestam a gente. Então, por isso, nós temos que transformar todo mundo na organização em bons comunicadores. E, para isso, tem uma série de pré-requisitos. Eu preciso informar essas pessoas, municiar essas pessoas, orientar essas pessoas. Eu preciso que elas entendam a responsabilidade delas e o potencial de ajuda delas. Nós temos que distribuir essa capacidade de comunicação nas instituições. Depois, voltando, isso é na literatura toda fala isso. Apoiar a missão da organização por meio de comunicação estratégica. O nosso papel é ajudar a organização a fazer o que ela tem que fazer. E fazer bem feito, via comunicação. Não é divulgar. Divulgar está incluído, é fazer comunicação. Inclui, por exemplo, ouvir, diagnosticar, permitir espaço de diálogos, educação cívica, por exemplo, no caso de vocês. Uma agenda muito grande até. E, novamente, liderar a comunicação. Liderar. Para isso, nós temos que ter protagonismo, nós temos que ter iniciativa. Aliás, eu fiz muitas pesquisas, desde a década de 90, com gestores. E foi assim, acho que em todas as pesquisas apareceu o mesmo resultado. Eles falavam que falta para o pessoal de comunicação proatividade e iniciativa. A sensação que eles tinham é que nós, da comunicação, tendemos a ficar fazendo o mais do mesmo. A gente não inova, a gente não propõe, a gente não toma iniciativas de impacto. E eles acham que a gente teria capacidade disso. Aí, quando tu pergunta para eles assim, mas o que eles deviam fazer? Não sei, mas eu acho que eles podiam estar fazendo mais do que eles estão fazendo. Porque eles percebem na comunicação um potencial enorme que fica recolhido fazendo o feijão com arroz básico do dia a dia. Tá? As pesquisas que eu fiz falavam isso. Isso aqui eu vou passar o slide só. Eu coloquei esses slides, eu fiquei em dúvida se eu colocava ou não, mas como vai ficar gravado, então vocês podem olhar com calma. Aqui tem um modelo de comunicação subordinada e um modelo de comunicação estratégico. Que é uma tentativa, eu gosto disso, da gente tentar se colocar e entender a diferença. Isso nunca é tão assim rígido. Essas coisas são muito flexíveis, mas a gente olhando assim, a gente faz uma autocrítica. Aliás, eu adoro isso, fazer essas coisas, porque quando eu faço, eu fico me questionando também. Porque eu digo assim, eu vou lá dar palestra para isso, mas será que eu estou fazendo esse negócio? Então, eu adoro esse tipo de desafio, porque a gente faz um questionamento. Quando eu coloco aqui, eu mesmo fico me questionando. E eu acho que a ideia é que todos questionem. Aqui, por exemplo, eu fiz um trabalho que é colocar a tarefa típica da área de comunicação e como ela seria numa perspectiva de comunicação pública. Eu não vou ler isso aqui, mas vocês dão uma olhadinha para entender do que eu estou falando.
né? E depois vocês podem ver na gravação aí, a ideia é que qualquer trabalho operacional, vamos chamar assim, ele tem uma perspectiva de cidadania, tem uma perspectiva de estratégica. Só que a gente tem que, muitas vezes, mudar o enfoque. Muita gente já faz e muita gente não faz. Aqui está o segundo quadro. Eu especulei muita coisa, né, porque eu não trabalho muita coisa, mas eu tentei colocar algo novamente para reflexão. Tá? Isso aqui vai ficar com vocês. A pergunta fundamental que eu acho para a gente, principalmente quem trabalha no jornalismo, né, mas para todos nós, é mudar essa pergunta. Né? A gente pergunta muito o que eu divulgo. E a pergunta não é essa. A pergunta é o que é importante para as pessoas. Né? É uma pergunta que muda completamente qualquer conteúdo que eu produza. E, na verdade, obviamente, isso é óbvio. Isso está nos livros de marketing dos anos 90. Só que muitas vezes a gente esquece, porque a gente acaba, pela pressão, né, que a gente tem institucional, de grupos, e até pela simplicidade, né, é muito mais fácil usar a primeira do que a segunda. A segunda é complicado, né? Exige algum tipo de debate, pergunta, às vezes, algum tipo de reflexão. Talvez até alguém fale que tem que fazer uma pesquisa, eu não acredito nisso, né? Eu acho que a gente é bem capaz de definir certas coisas, mas é uma pergunta importante. A grande pergunta nossa não é o que divulgar, é o que interessa para as pessoas, o que é importante para elas. E aí, eu vou chegando no final aqui, para abrir espaço para a gente conversar, práticas estratégicas em comunicação pública, respondendo a pergunta de vocês. Né? Primeiro, foco absoluto no cidadão. A gente trabalha para as pessoas que pagam o nosso salário. Tá? Quem paga o nosso salário é a pessoa que mora no Acre, em Roraima, em Rondônia, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que nem sabe que a gente existe. Então, a comunicação tem que ser focada não no dirigente, não na instituição e não nas mídias. Tem muita gente em comunicação que trabalha focado na mídia. O interesse para ele é fazer o boletim, fazer o jornal, fazer a matéria e o resto que se exploda, porque o negócio é jornalismo. Não é esse o nosso objetivo. Né? A gente tem que diagnosticar antes de fazer. A gente não aprendeu na faculdade a fazer diagnóstico. Talvez o RP tenha aprendido alguma coisa, mas muito longe do suficiente. E a gente ignora diagnóstico em comunicação. E olha que dá para fazer diagnóstico de maneiras muito baratas, muito rápidas, com bom índice de capacidade de acerto. Né? Mas a gente não faz, porque dá trabalho. Né? Eu não tenho tempo. Né? E às vezes, por não ter tempo e não ter trabalho, e não querer te dar o trabalho, tu fica anos fazendo um negócio errado, ruim, que não devia nem existir, né? Porque a gente simplesmente acha alguma coisa. Depois, influenciar, retomando, né? Não basta executar, é preciso influenciar a gestão. Eu diria que esse é o grande desafio nosso. Né? A gente ser capaz de tornar a comunicação importante. Depois, para isso, antecipar resistências e incompreensões. Né? A gente precisa entender as pessoas para saber como a gente vai vender comunicação para elas, como a gente vai mostrar um projeto, como vai fazer com que elas percebam que aquela atividade é importante. A gente tem que ser capaz de convencer. E aí a gente tem que ter uma estratégia de convencimento, simples assim. Não confundir produzir e distribuir mensagens com comunicação, que é um dos grandes erros nossos. Eu faço isso o tempo todo. Né? Porque a gente é treinado, quem fez publicidade e jornalismo é treinado em distribuir informação. E aí eu vi isso quando eu era professor de jornal laboratório lá no CEUB, né? Os alunos faziam matérias que ninguém sabia se alguém ia ler aquilo. Nunca nenhum aluno chegou e disse assim, mas quem é o público desse jornal? Quem é o leitor desse jornal? É uma pergunta que não aparecia. Porque a gente quer produzir matérias legais, matérias bacanas. Né? E às vezes a gente até pode fazer isso se tu está num ambiente privado, vá lá. Mas na área pública, isso é desperdício de dinheiro. Tu está gastando um salário, está gastando um tempo, um esforço, uma equipe, um arranjo todo para algo que vai ter impacto zero. É o que eu sempre falo, né? Comunicação, é ruim falar isso, né? Mas comunicação é meio. Comunicação não é um fim. O meu trabalho como jornalista não é fazer matéria. O meu trabalho como relações públicas não é fazer eventos.
O meu trabalho em comunicação interna não é fazer o boletim interno. Isso é meio. Tudo isso é meio para quê? Para informar, para orientar, para esclarecer, para mobilizar. Eu consegui mobilizar? Eu consegui esclarecer? Eu esclareci quem? Então, a comunicação ela é um meio de mudar a realidade, ela é um meio de avançarmos, ela é um meio de transformação social. A comunicação está aí para isso. E nós somos estrategistas de comunicação. Portanto, o nosso papel é mudar a realidade, é transformar, é ajudar a instituição que a gente trabalha a ser uma ferramenta de transformação da sociedade. Nós vamos entrar com a comunicação porque nós somos bons nesse negócio de comunicação. E aí a comunicação vai ajudar as pessoas a serem mais esclarecidas, a terem mais acesso, a serem informadas, a participarem, a entenderem. O papel da comunicação é esse. O papel do comunicador não é fazer matéria. Não é fechar o jornal. Não é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho é informar as pessoas, por exemplo. O jornal é um meio disso. Aí quando eu começo a perguntar, será que o meu jornal está informando as pessoas? Aí a gente começa a fazer comunicação estratégica. Aí a gente começa a pensar, será que? E se eu fizesse diferente? E vamos fazer uma pesquisa, vamos entender qual é o alcance. Será que não vale a pena pegar essa grana do jornal e botar, por exemplo, num podcast? Será que não teria impacto maior? Quem é o público? Quer dizer, essa reflexão é que é a comunicação estratégica, a comunicação pensada. Não é aquela maquininha de fazer matéria, fazer evento, fazer processo, fazer publicação, fazer seja o que for. Nada contra fazer, não é isso. A questão toda é que isso tudo tem que fazer parte de uma lógica, de um objetivo, de uma estratégia, de um diagnóstico. Então, construir confiança no alcance. As pessoas precisam confiar na nossa instituição. Não basta chegar nas pessoas. Eu preciso que as pessoas acreditem em mim e confiem em mim. E a confiança é uma coisa que está se perdendo. As pesquisas todas mostram que a confiança na área pública está em declínio. As pessoas meio que estão cínicas. Votam, falam, mas ninguém está nem aí para a gente. Meio que nos abandonaram. Não permitir que o urgente e a rotina enterrem o importante. Essa é clássica. Essa é clássica. Eu conheci casos de pessoas que tinham um problema seríssimo de comunicação na instituição, um determinado problema, e nunca tiveram tempo de resolver. Passa anos com aquele problema lá e não tem tempo, porque tem tanta coisa para fazer. Porque a gente não pensa, a gente não tem estratégia, não faz planejamento estratégico, a gente não investe naquela regra do 80-20, de Pareto. 20% é resultado por 80% do impacto. Qual é o nosso 20%? Vamos se dedicar a esse negócio aqui, fazer isso bem feito? Então, assim, a gente precisa tratar do importante. Aí em vários níveis, desde a pauta até os veículos, até a comunicação estrutural, tudo, Então, a gente tem que parar. E eu sei como é que é, porque vocês estão todos aqui discutindo, achando isso muito interessante. Amanhã vocês vão trabalhar, o telefone toca, e aí vocês caem com um monte de demanda na frente, vamos que vamos. É isso que a gente tem que dar um jeito de romper. A gente uma vez fez um planejamento estratégico na Presidência da República, em janeiro, chamamos todo mundo para fazer o planejamento estratégico. Não foi uma pessoa da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, porque não tinha tempo. Porque tem que ter jornalista, tem que fazer matéria. Nós ficamos 2 dias discutindo o planejamento estratégico de comunicação da Presidência da República e não foi ninguém da área de imprensa. Porque estava todo mundo ocupado, era férias, aí tinha um período complicado, aí tinha pouca gente e não dava para ir. Porque a gente nunca tem tempo. E isso é generalizado, a gente não tem tempo de pensar a comunicação, a gente tem que puxar o freio de mão e pensar a comunicação. Refletir sobre o que a gente está fazendo, se dá para fazer melhor, se dá para ter mais impacto, se será que não tem que mudar alguma coisa. Fazer o famoso PIC, Plano Integrado de Comunicação, chamar todas as áreas para brigarem adoidado, mas sair lá com um projeto único. Sair com um negócio assim que diga, isso é comunicação. Não é A mais B mais C mais D, isso é comunicação. E cada um fazer a sua parte. Incorporar a comunicação já na concepção das decisões, ou seja, a gente tentar fazer isso, o negócio do PIX, por exemplo, isso acontece o tempo todo, tá? Mas o PIX e o INSS são exemplos típicos de que ninguém pensou em comunicação no meio do processo, nem antes. A gente cansou de ver na Presidência da República, tu tem um lançamento, um programa, tu está lá um dia e diz, amanhã vão lançar um programa tal, que programa é esse? Ninguém sabia daquilo. Aí fica todo mundo enlouquecido, faz um release, faz um evento correndo, aí o negócio
Cara, isso não existe, não devia existir um troço desse. Em compensação, a gente teve um programa, por exemplo, Brasil Sem Miséria, que o programa começou a ser pensado em fevereiro, a gente começou a pensar comunicação junto, em abril o plano de comunicação estava pronto, e o programa só foi ficar pronto em junho. A gente conseguiu fazer o plano de comunicação antes do programa estar pronto. Porque, obviamente, a gente sabe como as coisas funcionam e faz os ajustes de última hora, mas a comunicação fica entranhada no programa. A gente não pode lançar um projeto, um programa, uma ação, sem ter comunicação lá dentro. E não precisa ser a área de comunicação, alguém que pense comunicação. Tá? Não precisa ser gente da comunicação. É importante o fator comunicação. Substituir a agenda reativa pela antecipação e estratégia de planejamento. Planejar antes de agir é melhor do que reagir bem. E a gente adora uma boa crise, né? Principalmente jornalista, adora uma crise. A crise não pode existir. A gente tem que evitar a crise. E por isso a gente tem que pensar antes. A gente falou sobre isso, né? A comunicação tem que pensar o motivo. Eu li isso hoje em algum lugar. A gente faz comunicação e não diz para as pessoas como é que elas acessam. A gente não explica por que aquilo foi feito desse jeito, quem é beneficiado. A gente só dá a informação vaga, dá a informação difusa, diz que alguém fez, sabe? E não explica para as pessoas. E outra coisa, a imprensa não vai fazer isso. Em geral, a imprensa não faz. A imprensa politiza tudo. Né? Tende a ver as contradições, os problemas, os antecedentes, os impactos políticos, e a gente, na verdade, precisa que as pessoas entendam aquilo. E a nossa comunicação, às vezes, está mais próxima da imprensa do que a da comunicação cidadã. Comunicação com processo único, eu insisti muito nisso. A gente tem que ter objetivo compartilhado, visão global e atuação integrada. Né? Talvez isso seja a coisa mais difícil que eu falei. Vamos trabalhar juntos, em processos unificados. Pelo menos nas grandes temas, nas grandes questões. Comunicação interna é outra falha grave na área pública. Na área pública, a gente ignora a comunicação interna. Eu não sei como é que é aqui na Câmara e no Senado, mas, via de regra, ninguém tem tempo de fazer comunicação interna. Não é uma prioridade. A gente tem maior dificuldade. Eu vi isso muitas vezes. Uma organização anuncia para a imprensa alguma coisa que o empregado não tem a menor ideia do que é aquilo que está saindo de lá. Porque o empregado não foi informado, o funcionário não foi informado, ele não participa, não tem um sistema de informação. Isso aqui eu acredito muito, eu acho que, por exemplo, que a gente está falhando terrivelmente nisso. Universidades, os institutos federais, existem vários grupos de instituições brasileiras que poderiam se juntar e ter alguns projetos em comum, legislativos, por exemplo. Por que não fazer grandes ações de interesse público no Brasil inteiro, juntando Senado, Câmara Legislativa, Distrital, e fazer projetos em uma ou duas coisas só que tem um impacto efetivo? A gente tem tanta instituição dispersa, todo mundo meio pobre, mas que se a gente juntasse, né, algumas instituições conseguem fazer isso muito bem na área da saúde, a gente tinha que pegar e fortalecer, por exemplo, a comunicação do espírito legislativo, quem sabe uma grande rede, no executivo isso dá para fazer também. As universidades é que eu acho uma coisa meio escandalosa, as universidades já tinham que estar há muito tempo trabalhando junto em projetos conjuntos para desinformação, para canais, para produção de programas, fazer coisas, sabe, em que todo mundo se ajuda, se complementa em uma agenda única. Não precisa muita coisa, não. Não é aquele caso de comunicação integrada, é o caso de projetos conjuntos, projetos comuns, projetos legais. Isso podia, inclusive, aumentar muito a credibilidade na gente. São coisas que a gente podia estar fazendo. Eu acredito muito nessa parte de formalizar, eu aprendi isso com engenheiro. Eu teve um período da minha vida que eu tinha 13 gerentes de fábrica que eram gerente de fábrica, 13 eram meus chefes, né? E eu aprendi com eles que a gente tem que botar no papel, tem que explicar, tem que pedir reunião, tem que apresentar no planejamento, tem que convencer, fazer perguntas e respostas, fazer nota técnica, sabe? A gente tem que documentar a comunicação, botar no papel, formalizar, institucionalizar. Por exemplo, quando tu cria política de comunicação, quando tu cria manuais, quando tu cria diretrizes, quando tu faz no balanço, essas coisas geram impacto. Eu nunca esqueço uma vez, a gente lançou um manual na Embrapa, isso década de 90, né? Eu estou descendo a rampa e 2 pesquisadores na minha frente, um disputou assim, interessante esse negócio de comunicação, tem até manual. Né? Porque as pessoas precisam ver que comunicação é uma atividade técnica, especializada, que tem um certo domínio, que é um conhecimento acumulado, que tem boas práticas, que isso está organizado. Só que elas não percebem desse jeito, porque a gente não consegue apresentar desse jeito para as pessoas.
Mensurar o impacto e não a produção. A gente faz muito. Avaliação é um problema sério em comunicação, mas a nossa tendência é avaliar divulgação, distribuição, e a gente tem que avaliar impacto. A gente precisa saber como essas coisas chegam, se elas chegam e se elas mudam a realidade. A maneira de fazer isso é sempre trabalhoso, mas eu aprendi com o pessoal de publicidade lá na presidência que eles diziam, né? É mais caro fazer a avaliação de comunicação do que fazer a comunicação, porque a avaliação é caro, dá trabalho, e ainda assim tu sempre fica com aquela sensação de que talvez não seja bem aquilo. Mas a gente tem que ter algumas medidas para isso. Reafirmar o básico o tempo todo. Comunicação é mais que distribuir informação, comunicação é meio, e outra coisa, comunicação é ouvir. Não ensino a gente na faculdade a ouvir as pessoas. Não ensino a gente diagnóstico. A gente não aprende, a gente aprende a emitir. Emitir, 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 emitir. Nós temos uma falha monstruosa de formação. Não contem para ninguém, mas a gente não aprendeu na faculdade a ouvir. Comunicação tem que ter visão, alinhamento, objetivo, causa. Eu acho que comunicação pública é um propósito, por exemplo. Existem diversos outros possíveis, mas comunicação pública, para mim, é um propósito interessante. A comunicação tem que ter estratégia. Estratégia, eu adoro estratégia, tem muito livro de estratégia no planeta, menos no Brasil. Estratégia eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar. Qual é o caminho? O Nizam Guanais fala que a estratégia é o Waze. Eu estou aqui, quero chegar lá, qual é o melhor caminho para chegar lá? É isso. Mas eu tenho que antes saber onde é que eu estou e o que eu quero. Por isso que a estratégia é legal. Porque tu sabe onde tu está e tu sabe onde tu quer chegar. Aí tu vai discutir como é que eu faço isso. Então, a estratégia não é importante a estratégia em si. A existência de estratégia por si já é bom. Significa que eu tenho clareza do diagnóstico, das características, das circunstâncias, contexto e sei onde eu quero chegar. Assumir a liderança e influenciar, eu falei bastante sobre isso. E, novamente, o protagonismo, que é o que os dirigentes muitas vezes falam. E é a coisa que eu mais gosto. Comunicar sobre comunicação. Né? Explicar para as pessoas que comunicação é importante, como a comunicação afeta, como a comunicação ajuda, como é importante ouvir, como é importante dialogar, como é importante construir espaços de construção de sentido. Eu acho que se eu pudesse resumir tudo, eu resumiria nesse slide. Nós precisamos comunicar sobre comunicação. Não dizer exatamente o que a gente faz, mas dizer como comunicação é importante. Como a gente precisa comunicar bem, como todos comunicam. E aí, síntese da síntese, encerrando, né, eu estou sintetizando aqui a apresentação, ou tentando. Ser estratégia de comunicação pública é alinhar a prática de comunicação com a missão institucional e a promoção da cidadania. Isso é ser estratégico em comunicação pública. Tem essa intencionalidade. Depois, ser estratégico não é um papel. É o que a gente conquista, ser estratégico, e sinto muito, é aquela história do Sísifo. Todo dia eu vou ter que levar pedra até o alto do morro, na montanha, sabendo que no final do dia ela vai cair. Porque comunicação é assim, a gente tem um trabalho miserável hoje e amanhã nós temos que começar tudo de novo. Eu consigo um negócio muito bacana hoje, um troço fantástico, lanço meu livro, faço meu evento, a minha matéria, eu ganhei o prêmio ESSO, aí no dia seguinte alguém diz assim, e quando é que vai ter um novo ESSO? Porque a comunicação é isso, é a coisa mais legal de comunicação. Comunicação é movida a desafios, é movida a encrenca, resolver crise, achar soluções, buscar caminhos. E quando a gente encontra, a gente vai encontrar. Eu li num livro um cara que falava, né, que o bom de resolver um grande problema em comunicação é que pode ter certeza que no dia seguinte vai ter o maior. Porque é isso, a gente foi treinado para isso. Na verdade, comunicação é isso. É o tempo todo com esse desafio de influenciar, de mobilizar, de esclarecer, de ouvir. É o nosso desafio diário. Eu nunca na minha vida ouvi alguém dizer assim, a comunicação numa empresa é maravilhosa. Isso não existe. Isso que é bacana, porque a gente sempre vai ser importante, a gente vai ter que estar sempre produzindo e fazendo para alcançar. Então, o papel da comunicação é mais do que fazer divulgação, é entregar relevância para a sociedade e impacto para a instituição, porque essas coisas estão conectadas. Comunicação pública, fazer comunicação pública é assumir a perspectiva cidadã nos temas de interesse coletivo. Implica total compromisso com a sociedade. É óbvio, mas é importante reafirmar o óbvio às vezes, porque a gente esquece. Dadas as circunstâncias do ambiente que a gente trabalha, da presta, das coisas, às vezes a gente esquece por que está ali, por que a gente trabalha, por que a gente faz as coisas. Né? É isso. Obrigado, eu fico à disposição.
Oi, obrigada, viu, Jorge? Obrigada pela excelente aula. Eu acho que a gente está começando o curso de uma forma realmente impactante, né? E enquanto os nossos colegas, lembrando a todo mundo que quem quiser fazer uma pergunta, a gente vai passar um papel e a gente podem anotar as questões que a gente vai trazer aqui para vocês. Enquanto a gente está recolhendo isso, quem que está pegando essas questões? Os papéis, né? A gente está com a nossa equipe de apoio. E aí, enquanto o pessoal está, né, fazendo esquenta, lembrando de alguma questão que ficar, eu já vou fazendo uma provocação aqui, Jorge. Porque eu acho que você tocou em assuntos... Isso, puxa para cá. Em assuntos que são o cerne dos nossos grandes dilemas, né? O profissional de comunicação vive dilemas diariamente. Um deles, eu percebo na nossa prática profissional, e é importante a gente trazer isso, porque esse é um curso que não é somente acadêmico, né? É um curso, obviamente, acadêmico, mas inserido num contexto profissional muito forte, um contexto profissional cuja pressão do tempo ela é devastadora. Porque, assim, os tempos da política, os tempos parlamentares, eles são tempos estreitos e, muitas vezes, determinantes, né? E o profissional de comunicação está inserido nesse ambiente. Então, assim, falar da estratégia, falar de um planejamento dentro de um dia a dia tão corrido e, de alguma maneira, massacrante, porque o que a gente vê também, Jorge, é que e você sabe disso... Com essas tecnologias todas que viraram, muitos empregadores de profissionais de comunicação, se a gente pode falar assim, né, olham para o profissional e falam: você é multitarefa, você é multitask, você é multitudo, né? Então, assim, é uma pessoa que faz todo o processo de comunicação, em muitos casos, assim, a equipe de 2 ou 3, e quando tem 3, nossa, tem muita gente na comunicação, tem muita gente para fazer. E a gente esquece que o labor, como você falou, a comunicação é uma área técnica. Então, assim, existe um labor. Essa pressão da estratégia, de levar o seu trabalho para um nível estratégico, eu acho que é um dos grandes dilemas que todo mundo enfrenta, né? Na verdade, o trabalho de comunicação, do jeito que ele é feito no Brasil, ele é pensado para te não pensar a comunicação. Porque tu é operário. Mas é culpa nossa, tá? Porque eu trabalhei com muita gente que a pessoa chega no primeiro dia de trabalho, no primeiro minuto de trabalho, e pergunta qual é o texto que eu vou fazer, qual é a cobertura que eu vou fazer. Sabe, eu vou contar uma história que é inacreditável. Quando eu fui trabalhar, né, com aqueles engenheiros, eu fiz um plano, eu tinha 6 meses de faculdade. Eu fiz um plano de comunicação, eles aprovaram, me contrataram e disseram assim, rasgaram o plano de comunicação e disseram assim: agora tu vai ficar 1 mês sem fazer nada, tu está proibido de fazer qualquer coisa. Tu vai visitar fábrica por fábrica, vai falar com as pessoas, eles vão te receber, tu vai conhecer, eram 13 fábricas, nos outros dias tu vai discutir com todo mundo e daqui a 1 mês tu vai começar a fazer o plano de comunicação de novo. Ou seja, tu precisa saber onde é que tu está, tu precisa ter clareza sobre o teu trabalho, o teu papel. Nunca mais eu me esqueci isso. Agora, claro, a gente nem sempre tem essa chance, mas nós tínhamos que brigar por esse negócio. Sabe, a gente precisa... Agora, não é ficar conversando só com pessoas, é entender o problema, é entender o que se faz, por que se faz, como se faz, qual é o resultado que se tem. A gente fala, né, que quer ser estratégico, mas a gente adora ser operacional. A gente ama ser operacional. A gente adora fazer o trabalho operacional, nada contra, porque alguém tem que fazer. Eu, por exemplo, adoro fazer matéria, eu faço fotografia, eu faço eventos, já fui mestre de cerimônia, eu adoro tudo, não tem nada com. Pelo contrário, é bom porque hoje de manhã eu fiz uma matéria, né, eu fiz uma entrevista, comecei a fazer matéria, vou sair daqui e vou chegar em casa para fazer a matéria, eu adoro isso. Mas a gente tem que pensar o que a gente faz, a gente tem que pensar, discutir e ver o que a gente está fazendo está certo. Será que tem um caminho melhor? Isso ainda tem resultado? A gente começou esse negócio, né, a fazer há tanto tempo. Será que não está na hora de mudar? As coisas ainda são desse jeito? O público ainda acessa a informação desse jeito? Né, a gente tem muito esse negócio, todo mundo está fazendo TikTok, vamos fazer uma página, vamos fazer um TikTok também. Né? Nada contra, mas assim, será que é o caso? Alguém fez um diagnóstico, alguém viu se vai alcançar o nosso público, se a gente tem capacidade de produzir naquele formato, naquela periodicidade necessária. Aliás, a gente não vai passar por bobo de fazer um negócio num formato que as pessoas vão olhar e vão dizer esse negócio é ridículo. Né? Então, assim, a gente precisa pensar. Agora, de fato, a gente é induzido e a gente gosta
de fazer produtos de comunicação, de fazer serviço de comunicação, entregar serviço. A gente gosta disso. Só que a gente tem que gostar também de ser estratégico, tem que gostar de pensar, a gente tem que gostar de refletir sobre a profissão e principalmente refletir sobre o impacto daquilo que a gente faz. Isso que a gente faz está dando resultado? Né? Ele está alcançando alguma coisa? Será que não tinha uma maneira melhor de fazer isso? A gente acabou de receber uma pergunta sobre isso mesmo. Aqui a pessoa não se identificou, mas assim, como medir o impacto na comunicação pública? Como é que a gente Essa é a pergunta talvez fala mais disso? difícil de todas. Tem muita literatura e é difícil. Eu, por exemplo, gosto muito do modelo de entrevista em profundidade, fazer entrevista com pessoas chaves. Né? A gente tem, eu até brinco, né? A gente tem aí 20 anos de experiência em comunicação. Nós já falamos com um monte de... A gente conhece esse negócio. Então, a gente consegue perceber se algo tem impacto ou não. Ou falando com pessoas, né, em ponto-chave, a gente consegue, de alguma maneira, ter um indicativo. Agora, existem mecanismos, mas, em geral, eles são caros e são custosos. Agora, a gente tem que pensar em avaliação, sim. A gente tem que ter uma avaliação, nem que seja da equipe, ou conversar com os dirigentes, conversar com pessoas conhecedoras, para tentar entender. Né? E aí usar a nossa experiência. A gente não pode lavar as mãos. Fazer avaliação é caro, é complicado. Eu não fiz estatística na faculdade, o Ibope nem existe mais Ibope, né? Mas eu não tenho instituto de pesquisa. Não é isso. Eu acho que tem maneira de fazer sim. Eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com isso. Em alguns casos é mais complexo, outros é mais difícil. Mas a gente tem que pensar na avaliação sim. Eu também acho que em muitos casos não dá. Mas outra coisa, com a nossa experiência, a gente tem uma capacidade de avaliar, né? Avaliar o que se está dando resultado ou não. A gente é profissional, a gente sabe. Né? Obviamente que a avaliação, digamos assim, com uma metodologia mais concreta, a gente consegue ter um resultado melhor. O problema da avaliação também é o seguinte, né? Quando a gente consegue avaliação, a realidade já mudou. Então, assim, tem muita coisa embutida. Não é simples, mas a avaliação tem que estar na nossa conta. Uhum. E só para trazer essa conversa aqui também, né? A avaliação é uma coisa que a gente sempre se questiona, né? Eu lembro que dos desafios é a gente entender que índices de avaliações são interessantes para quem trabalha com a comunicação pública. Porque, às vezes, os índices estão muito bem estabelecidos para uma comunicação mercadológica. E é o mesmo parâmetro, o que dá certo para o mercado, dá certo para uma instituição pública. Esse é um bom critério de avaliação, porque esse é um critério que a gente entende que muitas vezes deprecia a comunicação pública, né, Jorge? Porque quando você mede, por exemplo, Ibope, não o Ibope em si, mas né, um índice de audiência pura e simples num canal de televisão, por exemplo, será que esse é o melhor índice de avaliação para uma televisão pública? Por quê? Porque talvez a disponibilidade do canal seja mais importante, porque 1 ponto, 2 pontos, a gente não está brigando com canal de futebol ou canal de novela, enfim, né? A gente está entrando em outro nicho. Então, essa é uma reflexão importante a gente fazer. Quais são os índices, né? E também eu já vi muita pesquisa. Eu participei tem umas coisas tão legais que a gente faz, né? Eu participei de grupos de pesquisa qualitativa. A SECOM fazia, sei lá, 20 grupos em todo o Brasil e a gente sempre pegava e ia para saber se estava sendo feito mesmo, uma espécie de testar, se ver esse negócio estava... Eu adorava ir nesse negócio. Cara, eu ficava chocado. As pessoas não sabem nada. As pessoas não têm informação nenhuma. Eu fui ao grupo de São Paulo, por exemplo, em que discutiu políticas públicas do governo e o desconhecimento era 100%. Ninguém sabia nada. Partindo desse pressuposto, isso te gera um tipo de determinação, um tipo de preocupação, um tipo de engajamento na política que consegue ter um resultado melhor. Aí tu vai dizer, qual é o resultado? Não sei, mas ele é melhor, porque a gente partiu desse princípio como base. Então, às vezes, a avaliação é isso, é um próprio diagnóstico bem feito que permite que tu concentre as ferramentas, a ação, o foco naquilo que é importante. E aí, assim, em alguns casos dá para fazer uma avaliação boa e às vezes não dá. Tem agora o conceito de valor público, que trabalha muito com isso, né, com o impacto da política pública nas pessoas. Novamente, essa coisa de trabalhar com rede e tal na área pública, eu acho que a gente consegue avançar, inclusive, em avaliação, se a gente fizer isso bem amarradinho. Acho que é uma área que dá para avançar muito. Em temas específicos, né? Essa pesquisa, por exemplo, que a gente mostrou a Perseu Abramo, né? Da desconexão entre sociedade e Estado. Tu não precisa ter uma avaliação de impacto um programa, aí tu tem que ir nessa direção.
A gente precisa aproximar o cidadão das instituições públicas, do serviço público, né, dos legisladores, do legislativo, do executivo. A gente está no mesmo barco. Se essa confiança ela se quebrar de vez, nós estamos lascados. Eu tenho aqui uma outra pergunta do Vitor. Vitor, a letra está meio confusa aqui, eu vou tentar decifrar, viu? A política de comunicação das instituições é considerada nos índices de governança, quer dizer, as instituições que têm índices, política de comunicação estabelecidas... Acho que o TCU estava considerando, o TCU inclusive estabeleceu uma espécie, acho que foi o TCU, que estabeleceu um modelo que a gente tinha que seguir para fazer, tanto que na Embrapa a gente mudou a política de comunicação uns 3 ou 4 anos atrás, porque a gente fez uma política de comunicação, né? A gente tem uma política desde 95, nós somos a primeira empresa no Brasil, a área pública e privada tem uma política de comunicação, e agora o TCU parece que, de alguma maneira, estabeleceu uma regra de que tem que ter política de comunicação, e ela é muito objetiva. Inclusive, já teve até gente, acho barato isso, né? Teve gente que estudou nossa política de comunicação nesse formato TCU e achou legal, porque era muito objetivo, prático e tal. A gente preferiu o modelo anterior, né? Mas a verdade é que acho que está sendo considerado sim. Eu não saberia dizer com que energia, né, com que critérios ou como, mas eu acho que é o TCU que estabeleceu alguma regra para isso e um tipo de exigência na área pública, o que é maravilhoso, porque entra naquela conta de comunicar sobre comunicação. Os dirigentes precisam ver que comunicação tem uma lógica, comunicação tem uma base, comunicação tem um impacto, ele é uma atividade profissional que precisa ser tratada com profissionalismo. Né, precisa ser tratado com estratégia, que vai ajudá-lo a cumprir seus resultados. Né? Então, isso tudo é muito bom. Quem dera toda empresa pública tivesse uma política de comunicação, às vezes é para inglês ver, né? Mas, de qualquer maneira, pelo menos começa a discutir isso. Uhum. E a sequência é se você acha que o estabelecimento de uma política de comunicação influencia nos índices de confiança da instituição. O problema é o seguinte, a política de comunicação ela é mais ou menos como a Constituição do país. Ela dá as diretrizes básicas. O problema é como tu opera aquilo. Né? Então, assim, eu acho que ela é um belíssimo primeiro passo. Porque quando tu faz uma política de comunicação, tu pensou a comunicação, tu juntou as áreas, tu estabeleceu quais são os teus valores, quais são as tuas diretrizes, quais são os teus princípios, quais os tipos de comunicação que tu tem. E aí tu vem depois com os manuais, com as práticas do dia a dia. Então, eu acho muito difícil que uma instituição que tem uma política de comunicação e que leve a sério isso não faça boa comunicação. Porque tu parte de uma base, né, que tu criou, que tu te esforçou, que tu organizou, né, que tu te dedicou, e aí todo o resto é consequência. A política de comunicação ela é o ponto de partida para uma comunicação mais sustentável, mais eficiente, porque ela gera o que a gente está falando aqui, a visão de comunicação estratégica. Tu começa a pensar a comunicação, tu começa a discutir a comunicação. E discutir a comunicação não no sentido de um processo interno, mas de um processo que tem impacto lá fora, que dá resultado, que ajuda a outra organização. E isso é fundamental. Porque a política de comunicação ela tem que estar conectada com a missão da instituição. Ela tem que usar, não é só ficar administrando instrumento interno. É ajudar a missão, ajudar a organização a cumprir sua missão. Então, eu diria que é um belíssimo primeiro passo. Ele não é necessariamente, como em tudo, né, significa que faz. Né? Mas eu acho que é um belíssimo indicador. Eu colocaria isso como um indicador importante. Uhum. Gente, pela adiantada da hora, a gente tem mais uma questão aqui da Marlene. Quem é a Marlene? Eu estou com dificuldade de entender. Marlene, você quer falar a sua pergunta? Eu fiquei um pouco confusa aqui com o seu relato. Tem um microfone, gente, para Marlene? Acho que eu não vou... Aqui, talvez, Marlene. Fale aqui de pé. Eu quero pedir perdão, eu tô apaixonada por vocês. Eu tô com vontade de levar vocês pra minha casa. Pena que eu não sou do Senado. Eu trabalho no judiciário. Eu sou intérprete, mas eu sou servidora pública há 26 anos. E eu tava aqui pra chorar. Eu sou uma ex-catadora de latinha. Eu morava numa invasão em Braslândia, aqui chama invasão, lá no Rio Favela. Aí
eu prestei concurso, eu só tinha ensino médio, então, mas eu muito pobre em área rede pública. Então, a minha dificuldade era grande na área de entender as palavras. Aí, o professor, dando tantos exemplos, a mesa foi, meu Deus, dá vontade de chorar, sabe, emocionada, porque é algo que me toca. Eu moro, minha família é pobre, simples, humilde, e pobre na favela, deles não saber. Se você falar assim, você está feliz, você está alegre, ele vai saber o feliz, mas ele não vai saber se ele está alegre. Aí eu vou ler para vocês. O promotor, tá? O foco aqui é o promotor. Numa audiência, meu vizinho, 22 anos, não sabia o que era doar cartucho. Ele tinha cometido um delito e nesse delito ele teve a audiência. E aí foi na minha casa me perguntar para saber o que era, se o cartucho era bala de revólver, para doar. Aí ele pensou, por que um promotor quer bala de revólver para doar? Ele morreu. Se tivesse doado, tinha ido embora morar em outro lugar. Então, era cartucho de máquina, de impressora. E ele achou que era cartucho de bala de revólver. Aí ele ficou assim, aí o promotor perdeu a paciência, vai doar cesta básica e vai trabalhar. E ficou bravo. Meu amigo morreu 1 mês. Mataram ele, e ele ia embora para se livrar desse problema, e ele não foi. Perdão, gente, a minha amiga, irmã em Cristo, já perdeu 3 filhos por falta de comunicação, de uma informação clara. Aí vou ler a outra. Aí a pergunta, professor, nesse mundo tão difícil com a comunicação, como fazer com quem é formado querer informar de verdade para os pobres? Um defensor público fez esta fala, eu trabalho lá, né? O que não gosto na minha profissão é atender pobre. É o nosso país, é aquilo que eu tinha tentado mostrar no início da apresentação. A gente tem um país que tem características, como foi contado aqui, né, que elas são comuns, frequentes, e a gente muitas vezes ignora ignora a sociedade. A gente faz comunicação para nós mesmos, é esse tipo de serviço público. A gente faz uma comunicação que a gente chamaria de comunicação interna, ela parece externa, mas na verdade a gente comunica para o nosso grupo social, para o nosso interior da instituição, para um grupo que está na volta ali, e a gente acha que está fazendo comunicação, que está fazendo algo muito importante. É o risco que a gente corre quando a gente não pensa a comunicação, quando a gente fica fazendo a comunicação de uma maneira burocrática, rotineira, formulista, né? É necessário que a gente reflita mais sobre as nossas práticas, tendo em vista o que a colega falou e tendo em vista essa perspectiva de que, no final das contas, a gente trabalha para melhorar essa sociedade e essa sociedade precisa da gente. O comunicador ele tem um papel muito interessante, né, porque a gente circula em tudo que é lugar, a gente fala com todo mundo, a gente é capaz de influenciar, a gente é capaz de mudar a realidade, produzir coisas novas, coisas interessantes, coisas impactantes. A gente tem que usar isso para uma causa. E aí a causa que eu vim tentar falar para vocês aqui é a tal da causa da comunicação pública, e acho que o exemplo aqui é um pouco disso. Né? A ideia de que a gente tem que estar por essa causa, a causa de alcançar o cidadão e ajudar o cidadão a ser cidadão. A função nossa é ajudar o Estado a ajudar o cidadão. Né? Aí a gente tem que partir desse pressuposto, e não só o que a gente costuma fazer, que é fazer uma comunicação muito aleatória, muito difusa, muito assim, né? A gente é capaz de passar anos fazendo coisas que não têm a menor importância, que não têm o menor impacto, e ainda ficar orgulhoso disso. Né, porque é bacana, é bonito, as pessoas gostam. Então, de qualquer maneira, eu acho que assim, expressa um pouco o que eu tentei conversar aqui. E aí, se vocês discutirem um pouco esse assunto, se ajudar a ser tema dos debates, né, eu acho que vocês estão fazendo um curso aqui, a gente precisa de soluções para isso. E assim, vocês são
muito importantes para o país. Vocês trabalham nas principais câmaras legislativas, vocês estão dentro. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente não consegue fazer nada, mas eu tenho certeza que vocês conseguem, a gente consegue sim. Eu já vi muitos casos, desde que eu comecei, que a comunicação tem a capacidade, individualmente ou em conjunto, de ajudar as instituições a pensar e trabalhar melhor. A gente só tem que fazer isso bem feito, a gente tem que ter capacidade de influenciar, de ter estratégia, de operar bem, dar exemplo, convencer, né? Fazer as escolhas certas. Então, eu desejo aqui para vocês que vocês usem o curso para pensar como a gente pratica melhor a comunicação, que foi o que foi dito aqui no início pela Ana, né? O curso é um curso para a gente trabalhar melhor. A gente der uma contribuição acadêmica, legal, mas, na verdade, o que a gente está querendo aqui é aprender para trabalhar melhor. E é muito importante que a gente trabalhe melhor. O país, né, as pessoas precisam disso. E vocês têm uma responsabilidade enorme, porque vocês falam com o país inteiro. Né? Não é brincadeira, não. É muita gente. E muita gente que precisa de vocês e que é difícil de alcançar. É muito difícil. É difícil mesmo. Né? Mas... Eu acho que é isso, Jorge, porque, como a gente falou, tem obviamente, e a graça do curso é essa, é a contribuição acadêmica a partir da experiência real e da prática profissional de todos nós. Né? Todos nós somos profissionais aqui do Senado, da Câmara, né, dos órgãos conveniados, mas é a gente também não só cuidar da técnica, então tá, como é que eu vou fazer um post bacaninha que vai engajar? Não é isso. Qual é o papel desse post? Qual é a amplitude dessa comunicação? Como é que eu vou chegar numa quantidade de pessoas, né, que vão entender um pouco essa comunicação? Isso que a Marlene colocou ali para a gente. Eu me lembro de uma pesquisa que a gente fez na UNB há um tempão atrás já, e que os alunos foram para a velha e boa rodoviária de Brasília, e assim, para testar termos que nós falávamos muito no Jornal Nacional. Né? E um deles que me chamou muita atenção é assim: você entende o que é a Bolsa de Valores? E a resposta clássica: sim, claro, estou com a minha aqui, olha, eu carrego a minha carteira dentro dela. Então, assim, a Bolsa de Valores, que todos os dias a gente anuncia o índice da Bolsa de Valores no Jornal Nacional. Entendeu? Jornal Nacional, qualquer que seja, entendeu? E, assim, o que é uma Bolsa de Valores? Isso não faz sentido na cabeça das pessoas. Né? E o pior, o mais trágico desse exemplo é os comunicadores não percebem isso, não notaram que isso não faz sentido, né? E falam ainda em índice de bolsa de valores até hoje. Não, eu vi o caso do STF, né? Essa é uma pesquisa dizendo que 60% dos brasileiros não sabem o que é STF. Eu tive numa mesa esses tempos com a chefe da imprensa lá do STF, que foi minha aluna, né? E perguntei para ela, disse, não, é verdade que as pessoas não sabem mesmo. As pessoas, assim como apareceu essa pesquisa aqui, que as pessoas não sabem a diferença entre o deputado e o senador. É a nossa base. Nós não vamos resolver esse problema, mas a gente tem que usar essa base para fazer a comunicação. Mas a gente tem que saber que isso existe. Né? Tem que saber que existe. Como comunicadores, é a nossa obrigação saber que isso existe. É o nosso diagnóstico. A população é assim, essa população precisa ser alcançada. Como é que eu faço? É isso. Porque todo mundo se vira, a gente aqui se vira. A gente contrata advogado, a gente entra procurando na internet, a gente conhece alguém que conhece alguém, a gente se vira. A questão são essas pessoas que não sabem o que é Bolsa de Valores. Como é que eu alcanço essas pessoas? Eu não quero mudar, eu não quero que elas saibam o que é Bolsa de Valores. Eu quero saber, eu quero que elas sejam ajudadas por nós a usar os direitos delas, a saber as coisas, o jeito que acontece. Como é que eu faço isso? E aqueles 10%, novamente, aquele gráfico para mim é incrível. Ele fala, nós somos 10%. Nós somos 10%. Nós estamos 10%. Como é que os 10% alcançam os 90%? É difícil, claro que é. Mas esse é o nosso desafio. Ninguém diz que é fácil, né? E a gente está aqui exatamente para pensar nisso, viu? Não é fácil. Né? Aí a comunicação estratégica. Exatamente. É isso aí, tá vendo? Voltamos lá. E esse vai ser o nosso curso, gente. Vai ser todo dia, sim, todas as semanas. Estaremos aqui compartilhando, trocando experiências, trazendo dúvidas, trazendo angústias, trazendo soluções. Eu acho que é isso que vai fazer com que a gente tenha um excelente curso e estamos iniciando essa jornada de uma forma muito, muito especial. Viu? E com isso eu quero agradecer muito a presença do Jorge. Vou pedir a ele para que, olha, neste sorteio, o que as nossas colegas da Relações Públicas fizeram tão gentilmente? Colocaram o nome de todos vocês aqui numa lista numerada, que o Jorge não sabe qual é.
E eu vou pedir a ele para nos dizer um número de 1 a 63, que é a pessoa que vai ganhar. Eu tô com o nome aqui, tá, gente? Não tem De como. 1 a 63? De 1 a 63. Ana Lúcia não está aqui, fique tranquilo. Eu vou pegar o 63. Oh, meu Deus! Vamos lá. O Wallace Henrique está aqui? Ou teve que sair já? O Wallace saiu e perdeu. Vamos lá. Outro número, então. 28. 28 é o Lucas. O Lucas Modesto está aqui? Lucas! Parabéns! O nosso colega que trabalha com rede social. Lá na nossa visitação. Sobe aqui. Deixa eu sobe aproveitar aqui. e falar desse livro. Esse livro aqui, eu entrevistei durante... Esse projeto foi feito para os 50 anos da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Ele foi feito em 3 meses, esse livro. Eu entrevistei 24 ex-secretários de imprensa e porta-voz da Presidência da República, e eles contavam como funcionava a comunicação no Palácio Planalto no período deles. De JK a Lula 1. Eu recomendo, ele está na biblioteca, já tem até dissertação de mestrado sobre o conteúdo desse livro. Aliás, alguém até pode pensar em um projeto, sabe, isso é um material ótimo para projeto acadêmico. E vocês encontram na biblioteca, assim, ela recebeu, né? Eu acho que vale a leitura, tem uns depoimentos extraordinários aí, muitos, muito legais. Eu adorei fazer esse projeto. Então, aqui, olha. Obrigado. Parabéns, cara. Ele estava sentindo que o livro era dele, viu? Que bom. Pessoal, último aviso. Quinta-feira teremos um encontro de ambientação com os alunos, às 10 horas da manhã, ambiente virtual. O pessoal da secretaria entrou em contato com todos vocês. Se vocês não foram contactados, Kellen vai ajudar. Kellen, cadê? Antônia ali está dizendo que vão entrar em contato quinta-feira, 10 horas da manhã. Vamos nos encontrar virtualmente aqui para uma ambientação dos alunos, tá? E dia 9... vamos iniciar as aulas com o professor Marcos, que está aqui, né? Levanta um pouquinho, Marcos, para todo mundo te conhecer. Professor Marcos Martins, nosso colega consultor, vai retomar um pouquinho do início da aula do professor Jorge, né? Com a história da comunicação no Brasil, gente, uma história maravilhosa, cheia de idas e vindas, né, Marcos? Que o Marcos participou ativamente, viu? Um dos colegas mais atuantes nessa área aqui no Brasil. Então, a gente está muito feliz de ter o início do curso com essa aula, Marcos. Muito obrigada, viu? Pessoal, com isso a gente desfaz essa aula magna, encerramos essa solenidade, essa experiência maravilhosa que a gente teve hoje e esse espaço de diálogo, viu? Muito obrigada a todos. Até quinta-feira, então. Tchau, tchau. Legal.